Olá, eu sou o Marcos, estudante da Licenciatura em Química do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Nesta aula, iremos começar a falar de tabela periódica, partindo de uma abordagem histórica. Começaremos falando das tríades de Dobbenheim, depois falaremos do parafuso telúrico de Champ-Courtois, após isso, falaremos das leis das oitavas de Niels Land e, por fim, falaremos da organização de Mendeleev. Por volta de 1930, já eram conhecidos aproximadamente 50 elementos químicos, necessitando-se assim de uma forma de sistematizá-los, ou seja, organizá-los de forma a permitir os estudos desses elementos pelos cientistas, das propriedades desses elementos. Uma das primeiras contribuições nesse campo foi a de Dobbenheim. O que ele fez? Ele propôs que os elementos fossem organizados por massa atômica. A média aritmética de dois elementos seria a massa do elemento entre eles. Então nós temos aqui, por exemplo, o lítio e o potássio. A soma das massas atômicas do lítio e do potássio dá 46 dividido por 2, 23 seria a massa do elemento entre eles, permitindo assim a identificação de algumas propriedades desse elemento que estivesse entre dois já conhecidos. Semelhantemente também ao cloro e ao iodo, a massa atômica do bromo poderia ser obtida através da média aritmética da massa desses outros dois elementos, assim para muitos outros elementos. Essa foi uma das primeiras abordagens, uma das primeiras propostas de organização dos elementos químicos. Após isso, tivemos também a proposta de Champ-Courtois, que foi de organizar os elementos de forma parecida com um parafuso telúrico. O que é isso? Os elementos seriam distribuídos em uma ordem vertical, então seguindo o movimento de um parafuso, uma espiral, e esses elementos seguiriam uma ordem crescente também de massa atômica, sendo distribuídos assim como em um parafuso. Essa ideia, embora ela seja útil, ela seja bastante importante, ela foi rapidamente descartada pela comunidade científica por parecer muito complicada e também por parecer bastante artificial. Por volta de 1860, Niels Land fez aquilo que seria um dos primeiros passos para a tabela periódica atual. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica em colunas de 7 elementos e percebeu que ao oitavo elemento, as propriedades do oitavo elemento tendiam a ser uma repetição dos elementos anteriores, descida de forma análoga às teclas de um piano, assim uma oitava. Embora a ideia de Niels Land tenha sido um dos pilares da tabela periódica atual, tenha sido importante na compreensão de uma forma melhor de se organizar os elementos, ela foi ridicularizada pela comunidade científica e dessa forma não foi muito bem aceita. Mas essa seria um dos passos para chegarmos à concepção atual de tabela periódica. Entre 1870 e 1871, Mendeleev e Mayer, de forma independente, ou seja, nenhum deles sabia do trabalho do outro, propuseram formas semelhantes de organização da tabela periódica, o que nos demonstra que o conhecimento naquela época sobre a periodicidade dos elementos já estava começando a amadurecer e apenas precisava ser sistematizado. Então nós temos a tabela de Mendeleev e Mayer, que perceberam que os elementos e seus compostos apresentavam determinadas propriedades devido à periodicidade. Então, ele organizou por ordem crescente também de massa atômica, percebendo que isso estava atrelado, essa periodicidade dos elementos estava atrelado à sua massa atômica. Então, nós temos aqui o princípio de Mendeleev e Mayer, que é as propriedades dos elementos se apresentam em função da sua massa atômica, do seu peso atômico, inicialmente. Modernamente, nós temos o conceito de massa atômica, uma vez que o peso está relacionado a uma grandeza física relacionada à gravidade. Aqui nós podemos observar a tabela de Mendeleev e após
a tabela de Meyer, que também foi uma importante contribuição, embora Mendeleev tenha levado a maior parte do crédito por ter publicado seu trabalho antes de Meyer. Mas ambos foram importantes para a proposição da tabela periódica atual. Para finalizarmos esse vídeo, é importante então que saibamos que os conhecimentos químicos não são encontrados acabados. Eles são, na verdade, contribuições de diferentes cientistas para sua formulação. Então nesse vídeo nós vimos as tríades de Oppenheimer, como elas foram importantes para a proposição da tabela periódica atual, como um processo histórico. Vimos o parafuso telúrico de Champ-Courtois, a sua importância, embora não tenha sido adotado, ele foi uma importante contribuição. Vimos a lei das oitavas de Nils Land, que foi um dos primeiros passos para o modelo atual de tabela periódica. E por fim, vimos a contribuição de Mendeleev.